Durante entrevista ao programa 4x4, transmitida por suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro revelou como foi sua conversa com o ministro Alexandre de Moraes em um jantar com a presença de várias autoridades dos três poderes. Bolsonaro confirmou que teve uma conversa reservada com o ministro e disse que Moraes falou por cerca de 90% do tempo, que foi de aproximadamente 5 minutos. O presidente afirmou que queria saber se os dois lados podiam se entender e acrescentou que a fala do ministro demonstrou para ele que o ministro não entende o seu lado. O presidente disse que sugeriu um outro encontro e afirmou: "Eu quero o diálogo, o respeito à Constituição, a liberdade." Bolsonaro apontou que não está claro se é possível chegar a um estado de respeito à Constituição. Ele disse: "Se é possível, não sei. Eu tenho tentado todo o possível para que haja conciliação." O presidente disse que gostaria que o Supremo pudesse ter uma boa imagem perante a população e lembrou que deveria haver um certo equilíbrio entre os poderes, sem que um poder tente se sobrepor aos outros. O presidente lembrou que precisou assinar um decreto concedendo graça ao deputado Daniel Silveira após um julgamento que, além de ter ilegalidades, determinou punições despropositadas. Bolsonaro lembrou que deputados têm imunidade parlamentar prevista na Constituição e essa disposição constitucional foi ignorada. O presidente apontou ainda que as punições são excessivas também nos casos que não envolvem parlamentares, citando Zé Trovão e Alan dos Santos. O presidente alertou que quando há pessoas jogando fora das 4 linhas, a situação do país se complica e acrescentou: "E nós não queremos desaguar num país sem lei." O presidente lembrou alguns exemplos de excessos de ministros do Supremo, apontando que toda a população sofre as consequências. Questionado sobre os atos do ministro Alexandre de Moraes, que continua impondo punições ao deputado Daniel Silveira, apesar do decreto de graça e de manifestação contrária do Ministério Público, Bolsonaro disse: "Vai chegar a um ponto final. Uma hora vai acontecer uma tragédia que a gente não quer. Todo mundo sabe o que está acontecendo." O presidente lembrou que as ingerências do Supremo sobre o Executivo se dão em média uma vez por semana, atingindo toda a população. Ele disse: "Poderíamos estar muito melhor se não tivesse tanta interferência." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 11 meses, toda a nossa renda é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Augusto Nunes. Presidente, o senhor há pouco tempo, durante um jantar, teve alguns minutos de conversa reservada com o ministro Alexandre de Moraes. O senhor poderia revelar pelo menos o tema que foi tratado? Você falou bem, reservada, né? O que eu posso falar? Ele falou 90% do tempo, eu falei 10%. E mais ou menos 5 minutos de conversa, eu falei para ele, vamos conversar na próxima semana com mais tempo, e pode ser em qualquer lugar, pode ser no Supremo, na presidência, aqui onde eu estou, na Alvorada, ver se chega no entendimento, ver se eu consigo entendê-lo e ele me entender também, porque o que ele falou ali, ele não me entende. Falou certas coisas que não procediam, né? Não vou revelar o que era, eu fiquei mais quieto ouvindo ele falar, e pretendo conversar com ele sim, pretendo conversar com ele e ver o que está acontecendo. Porque, no fundo, eu quero. É o diálogo, é o respeito à Constituição, é a liberdade. Partimos para uma normalidade no Brasil. Se é possível, não sei. Eu tenho tentado fazer todo o possível para que haja conciliação. E o Supremo, eu gostaria que o Supremo tivesse realmente, por parte da população, uma outra imagem. Quem não quer? Hoje em dia, eu acho que se for analisar aí executivo, legislativo e judiciário, eu acho que está o executivo, o legislativo e depois o judiciário, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que devia ter um certo equilíbrio entre tudo. O que não pode é um poder querer se prevalecer sobre o outro, né? Até eu fui obrigado a assinar aquela... Eu digo obrigado, né? Porque quando viu um deputado ser condenado a 9 anos de cadeia, começar em regime fechado, perda de mandato, inelegibilidade e multa, um exagero. Eu assinei o decreto que deu ali a graça, alguns conhecem como indulto, ao Daniel Silveira. Ele foi posto em liberdade. Eu acredito que 90% da população, próximo disso, ficou satisfeito com o que aconteceu. Eu sempre falo, o que o Daniel fez no vídeo, usou palavras ofensivas, ninguém nega isso aí, nem ele mesmo nega isso aí. A punição foi exagerada. O que o Supremo devia fazer, no meu entender, é entrar em contato com o Arthur Lira, presidente da Câmara, e fazer com que ele respondesse um processo no Conselho de Ética, assim que devia ser feito. Porque o deputado tem imunidade para falar o que ele bem entender. Deixo claro, em 2001 eu estava na Câmara e se discutia a questão da imunidade imaterial do parlamentar, o que ele podia e o que não podia falar. Chegou-se à conclusão que devia botar ali o pronome quaisquer. E ficou sendo, os deputados e senadores são invioláveis, por quaisquer palavras, opiniões e votos. O que são quaisquer, Augusto Nunes? Com todo respeito, é qualquer coisa, saiu da boca, é quaisquer. E não poderia ter aquela punição para ele, como não poderia ter para o Zé Trovão, não poderia ter para o Alan dos Santos, que está fora do Brasil, logicamente esses outros, não seria o Fórum, não seria o Conselho de Ética da Câmara, mas seria a justiça comum. Calúnia, injúria e difamação. Senão você começa a jogar fora das 4 linhas. E daí complica a situação. E nós não queremos desaguar num país sem lei aqui. Eu acho que não interessa para ninguém. Nós temos um país onde cada um possa dar um murro na mesa e fazer o que bem entender. Qual o poder mais forte dos 3? É o meu. E em nenhum momento eu ameacei ninguém de fazer nada de errado ainda. Agora, tudo tem um limite. Você pede a Deus, pede a eles, que dá uma maneirada, abre-se inquérito contra o presidente, não se ouve o Ministério Público, tudo me dá prazo aí, às vezes até de 24 horas, para responder uma coisa trivial. O Barroso me deu 5 dias para desvendar ali o sumiço daquele inglês e daquele brasileiro na Amazônia. Agora o mesmo tribunal diz que a gente não pode, a Polícia Militar do Rio de Janeiro não pode subir morro para fazer uma operação. Já ouço o caso aqui bastante, o cara chega à Polícia Militar e fala, olha,
o rastreador do meu carro está naquele local, o meu veículo dá para ir buscar? Ele fala, não, lá é uma área que é protegida pela decisão do ministro Fachin, e depois que foi, a maioria deu esse respaldo para lá. Eu quero até perguntar, se nesse caso tiver uma pessoa sequestrada, será que a polícia pode subir o morro, ou tem que deixar essa pessoa sequestrada dentro do carro, lá, sofrendo talvez as mais variadas formas de violência contra ela? São coisas que a gente não consegue entender. Você pode ver, o Supremo decidiu, o próprio Alexandre de Moraes, nós cortamos 25% do IPI de produtos da linha branca e automotivo, aí incluído motocicleta, né? O Alexandre de Moraes resolveu que parte daqui não podia reduzir imposto. Olha, eu não posso reduzir imposto, e dá uma decisão no tocante a isso aí, tá? Agora, quem paga a conta pesada é o consumidor, é o empresariado, que poderiam ter mais fluxo de mais produtos sendo vendidos no mercado, e a decisão foi contra, em especial, a redução do IPI de motocicleta. Parece que é pessoal, né? Agora, não afetou a Zona Franca de Manaus, tanto é que a montagem e fabricação de motos na Zona Franca de Manaus, mês a mês, tem aumentado. Talvez pelas motocicletas que nós fazemos pelo Brasil. Presidente, o senhor já lembrou aqui na nossa conversa da sua tentativa de cumprir uma prerrogativa constitucional sua, do presidente da República, indicando o diretor-geral da Polícia Federal. O senhor foi impedido pelo STF, né, de forma ilegal. E agora o senhor citou de novo o caso do deputado Daniel Silveira, que continua recebendo multas impostas por Alexandre de Moraes, apesar da graça concedida pelo senhor. É o que o senhor tem falado, qual é o limite? Como é que vai ficar essa situação? Onde vamos parar? Olha, o Ministério Público já oficiou o Supremo, né, deu um parecer de que os acessórios, como, por exemplo, tornozeleira e multas, estão incluídos no indulto. Tá? Ô Lacombe, vai chegar um ponto final, uma hora vai acontecer uma tragédia que a gente não quer. Tá? A gente não está dando recado, dando aviso. Todo mundo sabe o que está acontecendo. O Brasil não pode continuar dessa forma, onde lá no Supremo tem alguns ministros, ou todos, né, que tem uma Constituição própria embaixo do braço. Isso é lamentável. Tá? E todo mundo perde com isso daí. Essas interferências, né, ingerências, que é na casa de uma por semana, são horríveis para todo mundo, porque não é a minha pessoa que é atingida, né? É o Brasil como um todo. E você pode ter acesso. Uma pessoa teve o cuidado de elencar, tem uma de 140 momentos, o Supremo interferiu na vida do Executivo. E a vida nossa não é fácil. Não é? Eu queria que o ministro Supremo passasse um dia com o presidente da República, prever o que é a barra pesada. Porque tudo cai no colo da gente. E eu estou aqui como voluntário. Eu vim candidato a presidente, eu não fui colocado como presidente aqui. Então eu tenho o dever da satisfação à população. Agora, poderíamos estar vivendo um ambiente muito melhor se não houvesse tanta interferência dentro do Executivo. O próprio Barroso diz aqui nessa fala fora do Brasil, que você botou agora há pouco aí, tivemos que lutar contra a pandemia. Qual foi a atuação do Barroso contra a pandemia?